Então o salmista diz: Senhor, se tu olhar para as iniquidades, quem é que vai escapar? Mas contigo está o perdão, para que tu sejas temido. Queremos terminar com um texto do Evangelho escrito por João 3, 14 e 15. Agora é o próprio Jesus falando. Jesus falando com Nicodemos diz: para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Como se diz, palavras da nossa salvação. E é verdade. É Jesus falando. E veja que Jesus trouxe aquela história que nós acabamos de ler, lá das cobras no deserto. E Jesus não fez uma coisa complicada. Jesus disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, que foi uma cobra de metal, como a gente leu, como está escrito em Números 21. E as pessoas, ao serem mordidas pelas cobras venenosas, não morriam mais. Aí veja o que Jesus diz: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem, falando de si mesmo, seja levantado. Como e quando Jesus foi levantado? Quando o pregaram na cruz e o levantaram pregado na cruz. Lembra? É uma cena que relembra a cobra de metal em uma haste. E quando fizeram isso com Jesus lá no Monte Calvário, pregaram na cruz e o ergueram. Ele disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E ele foi crucificado. Para quê? Aí ele diz no 15: para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Quer dizer, irmão, é só isso. Foi o que Jesus diz, é o que a gente está vendo. Se tem mais alguma outra coisa, quer dizer que se eu crer nessas palavras eu sou salvo, é o que está escrito. Lembra da história da cobra? Deus não tirou as cobras do meio, Deus deixou elas lá. Mas a prova era, quando era mordido, olhava para de metal e não morria. Jesus disse: se você crê em mim, você tem vida eterna. Quem crê? Louvado seja Deus. Se nós crermos que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim, para me dar a vida eterna, eu tenho vida eterna, foi o que ele disse. A exemplo da cobra, lá no deserto de metal. Que coisa tremenda. É o que está escrito. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus ilumine o nosso entendimento cada vez mais da sua palavra. Amém.